Olá, meu querido amigo, que a graça de Deus esteja com você e com toda a tua família. Você já estudou a lição de hoje? Na lição de hoje a gente falou sobre a coroa do vencedor. Coroa é um termo do grego que significa, Stefano. Stefano significa premiação. E nós estamos numa percorrida para os céus. Nessa percorrida para os céus a gente será coroado, a gente será premiado por resistirmos certas dificuldades, certas provações. E é por isso que esse título será dado para aqueles que enfrentarem todas as lutas e provações que vierem diante da sua caminhada para os céus. E mesmo no mundo secular, você pode notar essa questão de premiação. Só é dado prêmio para aquele que lutou, para aquele que correu atrás, para aquele que, apesar das dificuldades, conseguiu ultrapassar todas as barreiras e alcançou a meta final para poder obter o resultado. Eu estava lendo aqui Apocalipse, principalmente o capítulo 2, que fala a respeito sobre as cartas, as 7 cartas que Deus enviou às igrejas da Ásia Menor através do seu servo João. E algo que eu pude perceber dentro dessas cartas que Deus enviou para as igrejas da Ásia Menor é que Deus faz uma declaração de amor, e quem ama sempre fala dos seus defeitos, fala dos seus erros e também aponta as suas qualidades. Olha o que diz aqui a carta à igreja de Éfeso, no verso 4 do capítulo 2, porém, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Senão venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, querido, no período que nós recebemos a mensagem do Evangelho, a mensagem do cristianismo, o nosso coração explode de alegria, de emoção, e nós temos uma força assim, um rigor. Nós vamos à igreja, nós pregamos, nós evangelizamos, nós participamos de diversas atividades, mas isso acaba se tornando algumas vezes uma rotina e a gente perde a verdadeira esperança para o alcance da vitória. E Deus aqui, Ele faz um convite para você. Tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. E esse é o momento de você levantar, de você acordar, porque hoje está muito perto de Jesus voltar. E Ele vai poder premiar aqueles que forem vencedores. Olha o que Ele diz aqui no verso 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. No capítulo 2 ainda, no verso 8, a igreja de Esmirna, ele fala assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. Existem muita gente aí que se aclamam como povo de Deus, que dizem: não, eu sou parte do corpo de Cristo, mas você vê pelas obras que eles têm. São coisas que acabam praticando, que acaba distinguindo propriamente os verdadeiros fiéis, os que temem verdadeiramente a Deus. E Deus faz esse convite, Deus fala desses erros. E isso está sendo dito para você que está na igreja de Deus, você que senta naquele banco, você que diz: não, eu sou de Deus, eu sou judeu, eu sou parte do povo de Deus, mas as tuas obras, as tuas atitudes têm dito o contrário. E ele vai falar no verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor não sofrerá dano de morte, ou seja, ao vencedor ele dará a vida eterna. E então você, ao ler, você vai encontrar sempre essa promessa feita a Deus. Eu queria passar para a última igreja, que representa a última fase da igreja de Deus aqui na terra, que é Apocalipse capítulo 13, verso 14. Nós encontramos a um anjo em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim que és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Querido, Laodiceia é o 7º período da igreja de Deus. E Deus faz um apelo para nós que vivemos uma vida morta, uma vida cheia de forma e formalismo. Nós vamos na igreja simplesmente para observar como é que tem sido a fé dos nossos irmãos, quem são os que pecam mais do que nós. Nós acabamos tendo um tipo de religião que acaba caçando o pecado. Querido, nós somos parte da criação de Deus. E como parte da criação de Deus, nós devemos ser simpáticos com os outros, termos uma fé pura, endireitarmos a nossa vida, deixarmos de ser meio termo, ou você é quente ou você é frio. Deus não quer um povo morno, um povo que diz: não, sou mais ou menos crente. Deus quer um povo que vive verdadeiramente o cristianismo e que saiba lhe representar diante de uma nação perdida. Olha o conselho que ele dá aqui no verso 18 do capítulo 3. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo,
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que seja manifesta a vergonha da tua nudez e o colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Deus faz esse convite para nós, que a gente compre dele, do puro ouro, que a gente possa se revestir do seu Santo Espírito, para que nós sejamos despidos de toda a falsidade. Rodrigo Silva tem uma frase que diz assim, que Deus se sente menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo, amigo. E quantos hoje têm vivido um cristianismo da hipocrisia? Complicado e triste. Olha o que diz no verso 20. Eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. 21. Ao vencedor dar-lhe-ei que se sente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amigo, Deus está estendendo esse convite. Tal conforme Ele venceu, Ele quer dar essa vitória também para você. E você precisa prevalecer firme, você não deve desistir agora. Mateus capítulo 24, verso 13 diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, amigo. Só mais um pouco, precisamos persistir nessa caminhada. Jesus veio nessa terra, Ele teve que se humilhar até tal ponto de que foi posto uma coroa de espinho, amigo. Você pensa que você é o único que está sendo humilhado? Você pensa que você é o único que está sendo derrotado? Você pensa que você é o único que está passando por problema? Quando você tiver passar por alguma dificuldade, você lembra que Jesus também passou por tudo isso, por tua causa e por minha causa, amigo. E hoje Ele tem uma coroa de ouro, amigo. E Ele quer dar essa coroa para nós também. Mas para isso nós precisamos ser firmes. Nós precisamos percorrer essa caminhada. Não devemos desistir agora, amigo. Precisamos entregar nossa vida a Jesus. Que Deus abençoe você.